patrocínio do que os homens. Então, quando as mulheres hoje conseguem atingir um nível de desempenho, despertar entretenimento, as premiações hoje em Wimbledon e Roland Garros são as mesmas. Poxa, você permitir indivíduo do sexo masculino para tirar a chance no esporte coletivo influencia muito. A Tiffany foi a recordista de pontos no Campeonato Brasileiro, altamente decisiva. Eu acho uma covardia com as mulheres. Então, vamos lá. Eu não sou exatamente um especialista no tema, Barba, e quem está nos assistindo aqui não é exatamente um tema que eu tenho especialidade. Mas quais são os princípios que me movem aqui nesse caso? A lógica do esporte, com a igualdade de condições para a disputa, ela é um elemento, embora os indivíduos não sejam idênticos na hora que começam a disputar um determinado esporte por N fatores, né? E até onde eu sei, a lógica de mulheres trans competindo com mulheres cis ao longo, né, da questão aconteceram, e a gente não tem uma explosão de casos onde esse tipo de situação, né, de privilégio por conta da questão hormonal, da questão do corpo, tenha se constatado como um problema real e evidente. Porque inclusive, havia a questão de controle hormonal, havia uma série de questões para tentar igualar dentro de condições para que a competição aconteça. O problema, para mim, está localizado, e esse é um debate que deve continuar. O problema é quando o debate resvala para um debate de negação de que aquelas mulheres trans são mulheres, se veem como mulheres e precisam, onde o preconceito abarca o debate e supera o debate, que precisa ser o debate no campo do esporte e da ética esportiva. Então, a minha questão com relação a isso se torna, e vejo aqui que o Luiz Lima, na sua grande maioria da sua resposta aqui, foi profundamente respeitoso com o debate, inclusive reconhecendo o debate da existência de gênero como algo real na nossa sociedade, porque mulheres e homens trans existem, continuarão, né, a existir, estar conosco, que precisam ter os direitos garantidos nesse processo. Então o grande problema é quando a decisão é tomada por razões preconceituosas de exclusão e que precisam, portanto, ser combatidas nesse processo. Porque é isso, o esporte precisa ter, no caso do alto rendimento, condições iguais para que ele se transforme em um processo de desenvolvimento da própria humanidade, do corpo humano, testar os limites, inventar, fazer a competição e a cooperação ao mesmo tempo e etc. Porque o nosso problema nessa história é quando você tiver, por exemplo, não no esporte de alto rendimento, mas uma menina trans numa escola, e aí ela diz, não, você não vai jogar com as meninas, que você tem que jogar com os meninos. Isso nega a identidade daquela criança, daquela jovem, daquela mulher, ao longo do tempo, de uma forma muito brutal e violenta. Então, a minha preocupação com essa história é o debate na questão do esporte de alto rendimento, da CBV internacional, precisa ser desprovido da lógica do preconceito e ser dentro daquilo que a ética esportiva permite, que aquilo que a gente consegue na lógica de o que é o mínimo da ética para a disputa e tal. E, ao mesmo tempo, isso não pode contaminar o debate na sociedade de tal forma que alimente preconceito, alimente violência, alimente exclusão. Esse é o elemento também onde eu me movimento. Mas reconheço, eu não tenho conhecimento dos detalhes científicos e talvez nem desportivos como o Luiz, que atleta que foi, para que eu possa dedicar a este ponto da questão da decisão atual da CBV, baseada numa decisão internacional, e quais são os reflexos para ela. Eu vou além nesse assunto, não, aí saindo um pouco do esporte e indo para a esfera política, né? Porque, assim, existe sempre uma situação que a gente pode perceber, né, eventualmente, que é, assim, as mulheres brigaram muito, durante muito tempo, seguem brigando pelo espaço, né, em todas as alçadas, né, no esporte, enfim, tudo, na cultura, e tudo, todos os lugares, por salários iguais e tudo mais. E aí você percebe um movimento de mulheres trans que, biologicamente, são homens, concorrendo pelas mesmas coisas e tendo algo no esporte, eventualmente, e agora também na política. Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente vê, por exemplo, a Erika Hilton presidindo uma comissão de mulheres. Aí eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Calma, porque assim, por que eu estou falando isso? Assim, eu acho que as mulheres... Erika Hilton é uma mulher. Eu sei, cara, mas ela, assim, é difícil você tratar assuntos de mulher como uma mulher que não foi mulher a vida toda. Ela é uma mulher.
Eu sei, mas ela biologicamente não é. Ela é uma mulher. Porque aí ela é uma mulher. Tá. Porque essa é a diferença. Ela é uma mulher. Porque, assim, o que significa ser homem ou ser mulher? O que isso representa? O que isso significa? Qual é a lógica? Quais são as marcações sociais de vida de uma pessoa? Erika Hilton é uma mulher. Eu estou dizendo que uma coisa é o debate das condições de disputa desportiva. Porque isso, por exemplo, nas categorias de luta, por exemplo, do tamanho da pessoa, do peso, etc e tal, como é que você iguala? Esportes individuais Como é que você também, iguala? Isso, coletivos e tal. Então tem elementos do ponto de vista da ética desportiva, como é que você traduz isso? Mas vamos lá, para aqui. O resto não há uma única regra possível, porque, por exemplo, a comissão de educação só pode ser presidida por professores? Por quê? Por quê? Então, mas qual é a lógica? Por exemplo, não deveria, claro que não. E mais do que isso, além disso, mas nós não estamos falando de gestão, e mais do que isso, não há nenhuma diferença no fato de que as mulheres trans são mulheres, e aqui tem um elemento importante. Sim. São assassinadas, fortemente violentadas, são expulsas de casa. E, portanto, ter uma mulher trans na presidência da Comissão da Mulher é importante para o Brasil. E aí, eu quero dizer, a gente podia ser uma mulher trans de direita. Ainda assim seria histórico. Estou dizendo claramente, é claro que é difícil ter uma mulher trans de direita na presidência da Comissão das Mulheres da Câmara dos Deputados. Talvez isso aconteça mais ali na frente. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, diante da realidade social das mulheres trans no Brasil, de que ter uma mulher trans na presidência da Comissão das Mulheres é bom para o Brasil, como um todo. Porque ninguém vai, inclusive, conseguir falar e pensar a política social para essa população brasileira melhor do que a Erika Hilton que está lá, ou do que a Duda Salabert que está lá, que também seria possível, sei lá, ou outras mulheres trans que estavam lá. E esse é um elemento importante. Não significa exclusividade, mas significa que ela tem uma potencialidade e nada impede que ela seja, porque ela é uma mulher. E aí, esse elemento e tal. Né? E não deve haver. Mas, Rafael, teve um dado que... E além disso, era um direito nosso do pessoal indicar a Erika Hilton como tal. Porque essa é uma outra coisa. É direito do partido. Eu tava lá. Mas a decisão nossa... Não, a decisão nossa foi indicar a Erika porque ela é uma mulher. O indivíduo... Então, aí o problema é... Rafael. A tua pergunta, a gente podia ter indicado inclusive um homem, não é um problema. Agora, a decisão nossa do direito que a Erika Hilton tem e do direito que o pessoal tem de indicá-la para ser presidente da Comissão da Mulher. E, repito, é bom para o Brasil e ela é uma mulher. Não há diferença ali do ponto de vista do que a gente estava discutindo na questão do esporte. Não são casos comparáveis, na minha opinião. Porque ela é uma mulher. Não, comparáveis não são porque ela não tem vantagem competitiva dentro desse aspecto. Mas o que eu quero dizer é que também, por outro lado, ela não sabe todos os aspectos de ser uma mulher. Porque ela é uma mulher. Ela é uma mulher. Biologicamente. Existem várias mulheres que não menstruam. Mulheres que nasceram mulheres não menstruam. Rafael. Não, mas se ela não poderia assumir, se essa pessoa não pudesse, ela não poderia estar lá. Gente, numa tranquilidade. Aqui nós estamos discutindo decisões políticas e legitimidade de ocupar um espaço. Sim. Neste caso, eu não tenho mais nenhuma sombra de dúvida de que Erika Hilton tem legitimidade e legalidade hoje, porque é na lei, para ocupar aquele espaço como mulher. Não é, obviamente. Sim. E é bom para o Brasil. Diga. Não, ou mudamos de assunto, não tem problema não. Não, eu fico assim, imagina a gente tendo essa conversa aqui nos anos 80, 90, né? É impossível. Se o meu pai... Mas a sociedade melhora, a sociedade cresce, a gente vai... Eu acho que Eu acho que tem momentos que a sociedade enlouquece também, né? Até 1934 as mulheres não podiam votar. É verdade, eu falei aqui da maratona, mas... E se a gente estivesse fazendo essa conversa aqui em 1930, Rafael, a gente estaria discutindo, será que mulher pode votar? Pauta, na verdade, teve um cara lá da direita que resolveu dizer que mulher não sabe votar. Eu acho um absurdo. Essa pauta identitária... não teve? Essa pauta identitária... Tu concorda com isso, não, né? Não, absolutamente não, claro. Essa pauta identitária do PSOL é um calcanhar de Aquiles para o governo Lula. Quando você fez essa pergunta para o Tarcísio, se você acha correto um indivíduo do sexo masculino presidir a Comissão de Defesa das Mulheres, mais de 90% das mulheres brasileiras foram contra. Ela ultrapassa a disputa política.
ela vira uma pauta muito mais suprapartidária para as mulheres, porque isso tudo que você falou, Rafael, de luta das mulheres para ocupar espaço. A Érica, o Felipe, né, que era Felipe, se tornou Érica, é um indivíduo do sexo masculino. Ela é uma mulher. Mas é um indivíduo do sexo masculino. É um indivíduo do sexo masculino. O sexo não muda, né? E